Como vocês sabem, nós estamos no meio de uma mudança. Aí você já imagina, a aventura que está nessa casa. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa mudança. E pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, esse é o último vídeo que nós vamos fazer aqui nesta casa, nesse cenário. Então, já estamos aqui, gente, arrumando coisas, tirando tudo do lugar, né? Fazendo todo aquele processo de mudança, né? Que quem já se mudou sabe como é que funciona. Mas eu quero conversar com vocês hoje que mudar pra mim não é um problema. Por quê, gente? Porque eu adoro mudar. Eu acho que mudar deixa a gente dar uma cara de renovo, sabe? Então eu gosto muito disso, diferente do meu esposo. Tem um temperamento completamente diferente, não curte muito, mas já eu adoro mudança. E nesse cenário que a gente tá vivendo hoje, né? Da gente mudar, vamos mudar, mas vamos mudar dentro do mesmo condomínio, só vamos de um bloco para o outro. E como vocês sabem, para quem acompanha a gente lá no Instagram, nós moramos de aluguel ainda, e isso também não é um problema pra mim, né? Porque eu sei que Deus tá preparando o tempo certo dele pra gente ter a nossa casinha. Que inclusive, gente, eu nem sei como é que vai ser isso ainda. Por quê? Porque a gente tem o sonho de ter uma casa, mas eu quero uma casa no alto, porque eu quero ficar longe dos insetos, né? E dos bichinhos de estimação barra brincadeira. Baratas, gongolos, lacraias, que são coisas que de fato aparecem numa casa, né? Eu converso com bastante gente sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto, né? Tenho receios, assim, com esses tipos de insetos e bichos, então eu não gosto muito de casa no chão. Como que Deus vai fazer isso? Não faço ideia, mas eu sei que o tempo dele é perfeito e vai chegar, gente. Mas vamos falar sobre essa mudança, né? Eu estou aqui hoje no nosso apartamento. E engraçado que eu tava falando com Deus, né, esses dias, que eu falei assim, Senhor, mais uma mudança. Eu gosto de mudar, gente. Dá trabalho, tá? Dá bastante trabalho, né? Tem bastante coisa pra fazer. Mas eu gosto porque dá essa sensação, sabe? De cara nova, de novidade de vida, sabe? Eu gosto disso. Mas esses dias eu tava conversando com Deus, porque eu fiquei pensando assim, né? Senhor, mais uma mudança. Como que vai ser isso, né? E eu falei assim, Senhor, a gente ainda não tá indo pra nossa casa, né? Nós estamos indo pra mais um apartamento alugado. E aí Deus me lembrou, sabe do que, gente? Do povo no deserto. E me lembrou que sempre quando Deus ordenava, né, eles tinham que sair, levantar acampamento e ir para onde Deus mandava. Mais adiante. Porém, Deus me lembrou, né, que cada vez que eles levantavam o acampamento e eles iam para um novo local, eles estavam mais perto da Terra Prometida. E o que de fato fez com que eles ficassem rodeando mais tempo foi por conta da dureza do coração deles, né? Deles se desviarem do caminho do Senhor e não seguirem fielmente aquilo que Deus ordenou. Então eu fiquei refletindo, sabe, sobre isso, né? E agradecendo a Deus, porque cada vez que a gente avança, né, vai para um novo lugar, eu creio que de fato o Senhor está nos levando para mais perto da Terra Prometida. E eu sempre oro a Deus para que nós possamos acessar o conhecimento, né, o entendimento, a sabedoria e tudo aquilo que Deus tem pra gente, dando respostas positivas para Deus, para que de fato a gente não precise ficar rodeando, mas para que a gente consiga entrar na Terra Prometida o mais breve possível. Só que esse processo nos ensina muito, porque mudança, você mexe em coisas, né, gente, que estão paradas há muito tempo. Você tira coisas do lugar, você tem que desfazer de coisas que você não tinha nem percebido, mas que já estão velhas, já estão no tempo do desapego, né, ali, da mudança, da troca. E eu acho isso incrível, porque de fato, pra mim, mudança é isso, é você ver um renovo, sabe? Ter um renovo ali. E no meio de tudo isso ainda tem um testemunho, porque eu estava, no mês passado, orando a Deus, lavando louça, falando pra Deus assim, Senhor, eu queria muito, como eu trabalho com a internet hoje, quem me acompanha lá no Instagram sabe, trabalho com internet, e eu queria muito, 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 ter uma bancada na cozinha, sabe? E bastante armário, porque onde a gente tá hoje, a gente não tinha essa bancada e também não tinha, né, bastante armário. Então muita coisa parecia que tava fora do lugar, mas na verdade é porque não tinha lugar. E eu tava falando com Deus, falei, Senhor, eu queria muito isso. E acreditem que na semana seguinte,
uma pessoa entrou em contato com a gente e nos fez uma proposta, né? Nos deu uma oportunidade de a gente mudar pra onde a gente tá mudando hoje. E eu fiquei assim, quando eu fui ver o local, né, e depois quando tudo aconteceu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Senhor é muito bom. Porque eu estava na semana anterior orando a Deus, né, falando pra Ele. Por conta de a gente trabalhar na internet, trabalho fazendo algumas receitas, trabalho fazendo várias coisas, porque eu amo a cozinha, gente, eu amo ficar na cozinha. Eu amo fazer bolo, eu amo fazer comida, eu amo fazer essas coisas. Então, pra mim ali, estruturalmente, eu estava precisando de mais espaço, eu estava precisando de locais pra guardar as minhas coisas, eu tava, né, naquela coisa toda e ainda não chegou o nosso momento da compra ainda. Mas quando isso aconteceu, que eu fui, eu vi assim a bancada e tudo mais, pra onde a gente vai, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor, como estrange a gente nesse lugar, sabe? Da bondade de Deus, da fidelidade dele, né? De mostrar pra gente o quanto que ele é bom e ele escuta o nosso clamor, sabe? Porque um dia você tá ali orando a Deus, falando com Deus sobre pra onde que você vai, né? Que você tem uma necessidade, o que fazer diante daquela necessidade, e Deus vem e traz a solução. E eu me sinto muito constrangida no Senhor, porque às vezes a gente fica lutando com as nossas forças sobre coisas, quando na verdade Deus está falando pra gente descansar em Deus sobre as nossas coisas, porque Ele resolve todas as nossas coisas quando a gente descansa nele. E a gente pede sabedoria, pede maturidade, né? Pede para que a gente aprenda a lidar com as circunstâncias, aprenda a lidar com as situações, porque tem muita coisa que a gente não consegue, gente, interferir, mas ao mesmo tempo a gente aprende a descansar quando a gente não consegue interferir, sabe? E eu queria deixar esse vídeo pra você, pra que você possa ter o seu coração nesse lugar, sabe? Colocar seu coração nesse lugar, porque eu tenho aprendido isso com Deus. Colocar seu coração num lugar de descanso, colocar seu coração num lugar do tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente fica ansioso, querendo as coisas ali do nosso jeito, querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, quando na verdade Deus tá falando pra gente assim, existe um processo, né? E a gente precisa passar por esse processo. Existe um tempo e a gente precisa aprender a lidar com esse tempo. E Deus, ele é perfeito. Ele não nos deixa, sabe? E eu espero de verdade que você não tenha medo da mudança, né? Sejam elas pequenas ou grandes. Sejam elas internas ou externas, né? Porque mudança é renovo, é novidade de vida. É a gente acessar algo disponível que Deus já deu pra gente e se permitir ser transformado, ser mudado, né? E desfrutar de um novo tempo, ainda que não seja exatamente aquilo que a gente queria para aquele tempo, sabe? Mas tudo que Deus faz é muito bom. Então, eu quero deixar esse vídeo pra você, falar pra você que Deus tem o tempo dele, que o Senhor é bom e que Ele ainda está com você, mesmo quando parece que tudo tá em silêncio, né? E pra você não desanimar, né? A palavra de Deus fala que o povo, quando ele viu, olhou o caminho, ele se desencorajou. E eu tenho falado pra Deus assim, Senhor, não me deixa jamais me desencorajar diante do caminho, do percurso. Não importa como ele seja, sabe? Não importa o que a gente vai enfrentar. Importa, de fato, que a gente esteja com o Senhor, alinhado com a vontade dele, fazendo aquilo que ele espera que a gente faça. Porque ele é bom. E ele nunca, 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 nunca vai nos desamparar. Então, que o Senhor te abençoe e acompanhe toda essa maratona que nós vamos viver nos próximos dias da nossa mudança, né, lá pelo Instagram. E até o próximo vídeo na Casa Nova. Beijo!